Boa noite, amados irmãos. Vamos aqui estar dando continuidade na nossa leitura do livro Pentateuco, né, do irmão Mackintosh. Vamos estar meditando no livro de Números. É no capítulo 10, meu irmão. É que eu aumentei a letra e saiu do lugar. É lá para baixo, irmão. Capítulo 10. Aê, vamos lá. Aqui é, lembrando que o irmão aqui nesse esse texto, né, ele ele está meditando no capítulo 1 e capítulo 2 de Números. Vou dar continuidade aqui. Vamos agora dar uma olhada por um momento no conflito em Gálatas 5,17. Citaremos a passagem: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Esta passagem é frequentemente citada para explicar a derrota contínua, enquanto, na verdade, contém o segredo da vitória perpétua. No versículo 16, lemos: Digo isto, pois andai no Espírito, e não cumprirei a consciência da carne. Isso deixa tudo tão claro. A presença do Espírito Santo assegura, assegura poder. Temos a certeza de que Deus é mais forte do que a carne. E, portanto, onde ele está em conflito, o triunfo é garantido. E seja cuidadosamente, Gálatas 5,17 não fala do conflito entre as duas naturezas, a velha e a nova, mas entre o Espírito Santo e a carne. Esta é a razão pela qual é acrescentado, para que não façais o que quereis. Se o Espírito Santo não habitasse em nós, certamente cumpriríamos a concupiscência da carne. Mas, visto que ele está em nós para continuar a guerra, não somos mais obrigados a fazer o mal, mas abençoadamente capacitados a fazer o bem. Agora, isso marca precisamente o ponto de diferença entre Romanos 7, 14 a 15 e Gálatas 5, 17. Primeiro, no primeiro, temos a nova natureza, mas não o poder do Espírito que habita. Ele fala de que está lá em Romanos 7, 14 a 15. No último, temos não apenas a nova natureza, mas também o poder do Espírito. Está lá em Gálatas 5,17. Devemos sempre ter em mente que a nova natureza em um crente é dependente. Ela depende do Espírito para poder e dar palavra para orientar, para orientação. Mas claramente, eu vou ler essa parte de novo. Devemos sempre ter em mente que a nova natureza em um crente é dependente.
ela depende do Espírito Santo, para poder e da palavra para orientar, para orientação. Mais claramente, onde Deus, o Espírito Santo está, deve haver poder. Ele pode ser entristecido e impedido, mas Gálatas 5,16 ensina distintamente que se andarmos no Espírito, teremos vitória segura e constante sobre a carne. Portanto, seria um erro muito sério citar Gálatas 5,17 como uma razão para uma caminhada baixa e carnal. Esse ensino é projetado para produzir o oposto direto. Ah, e agora uma palavra sobre Efésios 6, de 10 a 17. Aqui temos o conflito entre o cristão e os espíritos malignos nos lugares celestiais. A igreja pertence ao céu e deve sempre manter uma caminhada e conversão celestiais. Deve ser nosso objetivo constante fazer bem nossa posição celestial, plantar o pé firmemente em nossa herança celestial e mantê-lo lá. Isso o diabo busca impedir de todas as maneiras possíveis, e daí o conflito. Daí também toda a armadura de Deus, pela qual somente podemos permanecer contra nosso poderoso inimigo espiritual. Não é nosso propósito nos determos na armadura, pois apenas chamamos a atenção do leitor para as três escrituras, assim, todas as Já, perdão, mente irmão. em conexão com as Jorge, linhas. Oi? Jorge, Oi? perdão. É, sua voz, não sei para os outros irmãos, falhou quase totalmente nessa última parte aí que você leu. Entendeu? Fala, a partir desse texto aí, É, Efésios 6, a partir desse não é o nosso propósito. Ah, tá aqui, não é isso? ah, tá, sim, É, eu vou reler você de não está novo. aqui? Não é o nosso propósito nos determos na armadura? Às vezes sua voz está falhando, mas agora falhou assim num período bem prolongado. Se é só eu, os irmãos aí, por favor, confirme aí com OK, por favor. Obrigado, irmão. Tá sim, viu, Thiago? Tá sim, viu, George? Tá, vou dar um jeito aqui, rapidinho, peraí.
Ei, ei, teste som, testando, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ok, aí agora? Agora tá igual ao carro do ovo, tá excelente. Pronto. Então vamos lá, eu vou reler. Deixa eu abrir aqui mais a tela. Não é nosso propósito nos determos da armadura, pois apenas chamamos a atenção do leitor para as 3 escrituras acima para que ele possa ter o assunto do conflito em todas as suas faces, fases, totalmente diante de sua mente, em conexão com a linha de abertura do livro de Números. Nada pode ser mais interessante, nem podemos superestimar a importância de ser claro quanto à natureza real e ao fundamento do conflito cristão. Se formos para a guerra sem saber do que se trata a guerra, e em um estado de incerteza quanto a se nossa linhagem está correta, não faremos muito progresso contra o inimigo. Mas como já foi observado, havia outra coisa tão necessária para o homem de guerra quanto a declaração clara de sua linhagem. E essa era o reconhecimento distinto de seu padrão. As duas coisas eram essenciais para a caminhada e a guerra no deserto. Além disso, eram inseparáveis. Se um homem não conhecesse sua linhagem, ele não poderia reconhecer seu padrão. E assim todos teriam mergulhado em uma confusão sem esperança. Em vez de manter a posição e fazer progresso constante, eles estariam no caminho um do outro e pisando um no outro. Cada um tinha que conhecer seu posto e mantê-lo, conhecer seu padrão e cumpri-lo. Conhecer seu padrão, e cumpri-lo. Assim eles seguiram juntos, assim o progresso foi feito. O trabalho feito e a guerra continuada. O benjamita tinha seu posto, e o efraimita tinha o seu, e nenhum deles deveria interferir ou cruzar o caminho do outro. Assim, com todas as tribos, com todo acampamento do Israel de Deus. Cada um tinha a sua linhagem e cada um tinha seu posto, e nenhum nem outro estava de acordo com seus próprios pensamentos. Tudo era de Deus. Ele deu a linhagem e designou o padrão. Nem havia necessidade de comparar um com o outro, ou qualquer motivo de ciúmes um do outro. Cada um tinha seu lugar a preencher e seu trabalho a fazer, e havia trabalho e espaço suficiente para todos. Havia a maior variedade possível e ainda assim a mais perfeita unidade. Cada homem dos filhos de Israel acampara
junto ao seu próprio estandarte, com a insígnia da casa de seus pais. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam segundo os seus estandartes, e assim partiram, cada um segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números 2, versículo 2 e versículo 34. Assim, no acampamento antigo, assim como na igreja agora, aprendemos que Deus não é o autor da confusão. Nada poderia ser mais primorosamente arranjado do que os 4 acampamentos de 3 tribos cada, formando um quadro perfeito, cada lado do quadro exibindo seu próprio padrão específico. Cada homem dos filhos de Israel acampara junto ao seu próprio padrão, com a insígnia da casa de seu pai. Defronte do tabernáculo da congregação acamparam. O Deus dos exércitos de Israel sabia como reunir suas hostes. Seria um grande erro supor que os guerreiros de Deus não fossem ordenados de acordo com o mais perfeito sistema de táticas militares. Podemos nos gabar de nosso progresso nas artes e ciências, e podemos imaginar que a hoste de Israel apresentou um espetáculo de desordem rude e confusão selvagem, comparado com o que pode ser visto nos tempos modernos. Mas isso seria um conceito vazio. Podemos ficar seguros de que o acampamento de Israel foi ordenado e mobiliado da maneira mais perfeita, pela mais simples e conclusiva de todas as razões, a saber, que foi ordenado e mobiliado pela mão de Deus. Conceda-nos apenas isto, que Deus fez qualquer coisa, e argumentamos com a mais perfeita confiança que foi feito perfeitamente. Este é um princípio muito simples, mas muito abençoado. Claro que não satisfaria um infiel ou um cético. O que satisfaria? É, provi, op- é província e prerrogativa de um cético duvidar de tudo, não acreditar em nada. Ele mede tudo por seu próprio padrão e rejeita tudo o que não consegue conciliar com suas próprias noções. Ele estabelece com maravilhosa frieza suas próprias premissas e então prossegue para tirar suas próprias conclusões. Mas se as premissas são falsas, as conclusões devem ser falsas da mesma forma. E há esta característica invariável, anexada às premissas de todos os céticos, racionalistas e infiéis. Eles sempre deixam Deus de fora. E, portanto, todas as suas conclusões devem ser fatalmente falsas. Por outro lado,
O humilde crente começa com este grande primeiro princípio, que Deus é. E não apenas que ele é, mas que ele tem a ver com suas criaturas. Que ele se interessa e se ocupa com os assuntos dos homens. Que consolo para o cristão! Mas a infidelidade não permitirá isso, de forma alguma. Trazer Deus para dentro é perturbar todos os raciocínios do cético, pois eles são baseados na exclusão completa de Deus. No entanto, não estamos escrevendo agora para encontrar infiéis, mas para a edificação dos crentes. E ainda assim, às vezes é bom chamar a atenção para a podridão completa de todo o sistema de infidelidade. E certamente, de nenhuma maneira, isso pode ser mais clara ou forçosamente mostrado do que pelo fato de que ele repousa inteiramente na exclusão de. Irmão, pode subir? Por favor. Na exclusão de Deus. Que esse fato seja apreendido e todo o sistema se desintegra em pó aos nossos pés. Se acreditamos que Deus é, então certamente tudo deve ser visto em relação a Ele. Devemos olhar para tudo do seu ponto de vista. Isso não é tudo. Se acreditamos que Deus é, então devemos ver que o homem não pode julgá-lo. Deus deve ser o juízo do certo ou errado, do que é e do que não é digno de si mesmo. Assim também, em referência à palavra de Deus, se é verdade que Deus é e que ele falou conosco, ele nos deu uma revelação. Então, certamente, essa revelação não deve ser julgada pela razão do homem. A revelação que ele fala, obviamente, é da palavra de Deus, né? E já está escrita. Está acima e além de qualquer tribunal desse tipo. Pense apenas em medir a palavra de Deus pelas regras da aritmética humana. E, no entanto, é precisamente isso que tem sido feito em nossos dias. Com este abençoado livro de Números, com o qual estamos agora engajados e com o qual prosseguiremos, deixando a infidelidade e sua aritmética de lado. Sentimos que é muito necessário, em nossas notas e reflexões sobre este livro, bem como sobre todos os livros, lembrar de duas coisas. A saber, primeiro, o livro, e segundo, a alma. O livro e o seu conteúdo, a alma e suas necessidades. Há o perigo de ficar tão ocupado com o primeiro a ponto de esquecer o último. E por outro lado, há o perigo de ficar tão completamente absorvido com o último a ponto de esquecer o primeiro. Ambos devem ser atendidos. E podemos dizer que o que constitui um ministério eficiente, seja escrito ou oral, é o ajuste adequado dessas duas coisas. Existem alguns ministros que estudam a palavra muito inteligentemente e pode ser muito profundamente. Eles são bem versados em conhecimento bíblico. Eles beberam profundamente na fonte da inspiração. Tudo isso é
da maior importância e do mais alto valor. O ministério, sem isso, será realmente estéril. Se um homem não estuda a sua Bíblia diligentemente e em oração, ele terá pouco a dar aos seus leitores ou ouvintes. Pelo menos pouco que valha a pena que eles tenham. Aqueles que ministram na palavra devem cavar por si mesmos e cavar fundo. Mas então a alma deve ser considerada, sua condição antecipada e suas necessidades atendidas. Se isso for perdido de vista, o ministério carecerá de ponto, urgência e poder. Será ineficiente e infrutífero. Em suma, as duas coisas devem ser combinadas e adequadamente ajustadas. Um homem que meramente estuda o livro será pouco prático. Um homem que meramente estuda a alma ficará desprovido de mobiliado. Um homem que devidamente estuda ambos será um bom ministro de Jesus Cristo. Agora, desejamos, em nossa medida, ser isso para o leitor, e, portanto, enquanto viajamos em sua companhia pelo livro maravilhoso que está aberto diante de nós, não buscaríamos apenas apontar suas belezas morais e desdobrar suas lições sagradas, mas também sentiríamos que é nosso dever sagrado fazer uma pergunta ocasional a ele ou a ela, sobre o quanto essas lições estão sendo aprendidas e essas belezas apreciadas. Confiamos que o leitor não se oporá a isso e, portanto, antes de chegarmos a esta nossa primeira sessão, faríamos a ele uma ou duas perguntas. E primeiro, então, caro amigo, você está claro e estabelecido quanto à sua linhagem? É uma coisa estabelecida que você está do lado do Senhor? Não deixe nós te implorarmos esta grande questão sem solução. Nós já perguntamos antes e a perguntamos novamente. Oeste, você conhece? Você pode declarar sua linhagem espiritual? É a primeira coisa para o guerreiro de Deus. Não adianta pensar em entrar para a hoste militante, enquanto você estiver incerto quanto a este ponto. Nós dizemos que um homem não pode ser salvo sem isso. Longe de mim esse pensamento, mas ele não pode assumir a posição de um homem de guerra. Ele não pode lutar contra o homem, contra o mundo. Ele não pode lutar contra a carne e o diabo. Enquanto estiver cheio de dúvidas e medos quanto
assim pertence ao verdadeiro estoque espiritual. Se houver algum progresso, se houver essa decisão tão essencial para um guerreiro espiritual, devemos ser capazes de dizer: sabemos que passamos da morte para a vida. Sabemos que somos de Deus. Esta é a linguagem adequada de um homem de guerra. Nenhum daquele poderoso exército que se reuniu em frente ao tabernáculo da congregação teria entendido algo como uma única dúvida, ou sombra de dúvida quanto à sua própria linhagem. Sem dúvida, ele teria sorrido se alguém tivesse levantado uma questão sobre o assunto. Cada um dos 600 mil sabia bem de onde tinham surgido e, portanto, onde deveria tomar posição. E assim é com o exército militante de Deus agora. Cada membro dele precisará possuir a mais limpa confiança quanto ao seu relacionamento, caso contrário, não será capaz de permanecer na batalha. E então, quanto ao padrão, o que é? É uma doutrina? Não. É um sistema teológico? Não. É uma política eclesiástica? Não. É um sistema de ordenanças, ritos ou cerimônias? Nada disso os guerreiros de Deus não lutam sob nenhuma bandeira desse tipo. Qual é o padrão da hoste militante de Deus? Vamos ouvir e lembrar. É Cristo. Este é o único padrão de Deus e o único padrão daquele bando de guerreiros que se reúne neste mundo selvagem para travar a guerra com as hostes do mal e lutar as batalhas do Senhor. Cristo é o padrão para tudo. Tem qualquer outro apenas nos tornaria inaptos para aquele conflito espiritual para o qual somos chamados. O que nós, como cristãos, temos a ver com que nós como cristãos temos a ver com a disputa por qualquer sistema de teologia e organização da igreja. De que importância em nossa estimativa são as ordenanças cerimoniais ou observâncias ritualísticas? Vamos lutar sob sobre bandeiras como essas? Deus nos livre. Nossa teologia é a Bíblia. Nossa organização eclesiástica é o único corpo formado pela presença do Espírito Santo e unido à cabeça viva e exaltada nos céus. Lutar por qualquer coisa menos do que isso está inteiramente abaixo da marca de um verdadeiro guerreiro espiritual. Ai de mim, que tantos que professam pertencer à Igreja de Deus se esqueçam tanto de seu padrão apropriado e sejam encontrados lutando sobre outra bandeira. Podemos ter certeza de que isso superinduz fraqueza, falsifica o testemunho e impede o progresso. Se quisermos permanecer no dia da batalha, não devemos reconhecer nenhum padrão, exceto Cristo e sua palavra, a palavra viva e a palavra escrita.
Aqui está nossa segurança diante de todos os nossos inimigos espirituais. Quanto mais aderirmos a Cristo e somente a Ele, mais fortes e seguros seremos. Tê-lo como uma cobertura perfeita para nossos olhos, manter, manter-nos perto dele, firmes ao seu lado, esta é nossa grande salvaguarda moral. Os filhos de Israel armarão suas tendas, cada um em seu próprio acampamento, e cada um em seu próprio estandarte, em todos os seus exércitos. Ó, que assim seja em toda a hoste da Igreja de Deus, que tudo seja deixado de lado para Cristo, que Ele seja suficiente para nossos corações, ao traçarmos nossa linhagem até Ele, que seu nome seja em Cristo inscrito no estandarte ao redor do qual acampamos neste deserto, através do qual estamos passando para casa, para nosso descanso eterno acima. Cuide, nós te implorarmos para que não haja um J ou um tio escrito em sua bandeira, exceto Jesus Cristo, aquele nome que está acima de todo nome e que ainda será exaltado para sempre em todo o vasto universo de Deus. Jorge, foi até aqui. Tem que abrir outro link, não, né? Eu vou te mandar o outro PDF aí, porque tá. Eu só consegui fazer o download capítulo por capítulo, entendeu? Então, você compartilha, então, porque já vai dar 9 horas. Tudo bem? Aí você coloca lá só para a gente ter a base, né, na próxima semana, assim o senhor permitindo. Irmãos, vamos terminar mais um pouquinho antes, 8h57. Nosso horário é até 9. Creio que os irmãos já estão cientes. Vou estar tirando a gravação. Vou estar pedindo aqui, irmãos, vamos estar encerrando, já são 8h58. Creio que não tem problema a gente terminar nem um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Graças ao Senhor, tivemos mais uma leitura. Por favor, Jorge, você posta lá para a próxima semana, viu? Já agradeço, irmão. Irmão Certo. Isaac? Oi, pode falar, irmão. Não, falei certo, irmão. Ah, Eu beleza. posto. Tá, obrigado, irmão. Irmão Isaac, você pode dar graças? Vou estar aqui tirando a gravação.